O TV Câmara Cast de hoje, aqui da TV Câmara de São José, olha, recebe um cara que na minha época de rádio a gente ia dizer que ele seria o Luxemburgo do futebol amador. Ou Muricy, Ramalho, enfim. Claro, mas os anos se passaram e hoje a coisa é mais moderna. Hoje ele pode dizer que ele é o quê? O Ancelotti do futebol amador? O Mourinho? O Klopp? Ou quem sabe o Guardiola? Estou recebendo aqui com muito prazer, que é um grande amigo meu querido Marcinho, treinador Márcio Luz. Cara, obrigado pela tua presença. Muito obrigado por ter atendido a gente aí. Bom, Fábio, primeiro é um prazer, né, novamente estar contigo. Cara, sucesso no programa, né? Eu não, tenho certeza que o futebol amador do nosso município, ele precisa de mais essa janela, de mais essa porta, né, para que a gente consiga mostrar o trabalho, que os clubes consigam mostrar suas comunidades também, né, que são envolventes a todo momento. Cara, é sempre um prazer vir bater esse papo contigo. Legal, então tu vai abrir o coração, hein? Tu vai abrir o coração, nós vamos falar de tudo, vamos contar muitas histórias aqui. Vou falar teu apelido, mas não vou falar agora, porque se eu falar agora ele sai aqui do TV Câmara Cast, eu não quero perder esse bate-papo com esse cara que é meu amigo, é uma das pessoas mais cordiais com que eu já trabalhei no futebol, na época, né? Eu como radialista e ele lá já como dirigente, depois como treinador, e é um cara realmente do bem. Mas quem é o Marcinho, cara? Agora a pergunta que todo mundo quer saber é o seguinte: por que eu fiz essa brincadeira? Tu se sente ofendido quando eu faço essa brincadeira, que tu pode ser o Guardiola do futebol amador? Tu se sente ofendido ou tu acha que é imerecido esse apelido aí? Não, cara, isso aí é tranquilo, a gente sempre, às vezes, é rotulado pelo trabalho, e que bom que a gente consegue ser rotulado por pessoas que têm um mérito esportivo gigantesco, como esses nomes que tu citou, né? Mas, cara, eu sou o Márcio pai, o Márcio esposo, o Márcio filho, né, irmão, né? Então, eu sou um cara tranquilo demais, eu me dedico muito no que eu faço, eu amo o futebol, né? Eu amo o que eu faço, eu amo o futebol amador. E, cara, eu tenho uma paixão enorme por buscar resultados, isso é um dos meus motivadores, né? Agora, só para esclarecer por que a gente faz essa brincadeira, né, que ele seria o Guardiola do futebol amador hoje, né, para ter um técnico aí referência, é pela longa conquista de título. Não vamos falar depois aí, nós vamos chegar a isso depois, por isso que a gente faz essa brincadeira, porque onde o Marcinho está, o time que ele trabalha é muito competitivo, briga pelo título, se não briga, pelo menos faz aí um grande trabalho, né? O Marcinho hoje que é técnico do Bela Vista. Vamos falar depois aí do Esporte Clube Bela Vista, bairro aqui em São José. Agora, Marcinho, pelo lado pessoal, como é que o teu primeiro contato com o futebol, assim, igual todo menino brasileiro que começa a ver na TV, alguém te influenciou? Conta um pouquinho essa tua aproximação com o futebol. Então, eu cresci ali na Rua Tupinambá, na Coloninha, né, bem próximo à sede ali da escola de samba, no qual tá no coração, né, óbvio. Unidos da Coloninha. Unidos da Coloninha. Então, onde, tenho amigos de infância lá, e o pessoal de lá mesmo foram aquele negócio de amigo, né? Mas eu conheci o futebol um pouco mais tardio, ali com uns 12 para 14 anos. Mas ali jogava na rua. Jogava na rua. Descalço. Descalço, a Havaiana fazendo as traves. A trave. E o pau pegava. A bola bicuda. Aquela bola que tu dava um chute, ela dava ela fazia assim, ó, ela passava por trás da casa da vizinhança, fazia uma curva, mais ou menos isso. Mais ou menos, e às vezes a gente fala assim, pra molecada, pra gurizada de hoje, que a gente arrancava a tampa do dedão na lajota e arrancava mesmo, meio fio. Ia com o dedão batia pendurado no poste. Ia com o dedão pendurado pra... Isso aí já aconteceu comigo. Isso Então, aí, imagina. Hoje, jogar futebol... E se chorasse, você apanhava ainda da mãe ainda. Senhora, não voltava, não podia voltar ralado pra casa e chorando, né? Não, tem que voltar... E quando voltava ralado, era o famoso metiolate, né? Aquele com aquela gradezinha de plástico. Aquilo ardia, viu? Aquilo que ardia, a alma saía fora do corpo, cara. Aquilo lá. Justamente. E aí, cara, no início da minha adolescência a gente foi para Capoeiras. Uhum. E foi onde eu conheci o Christian, o Badu, que hoje é meu auxiliar técnico. Mas é como eu fosse irmão, porque eu fui criado dentro da casa do Badu. Cristo é filho do Balduino, né? Craque do Avaí, craque de Figueirense, jogador que mais atuou em clássicos aqui em Santa Catarina. 75 clássicos, 75 o velhinho. clássicos,
Então, João Carlos Balduino. eu fui criado dentro da casa dele. Vamos trazer o Balduino aqui. Pô, Vai ser um papo, né? seria bacana demais. Vamos trazer o Balduino aqui para bater um papo com a gente aqui. Para mim é sempre por mais que a gente se vê com muita frequência, mas quando a gente tá junto, eu sempre dou um beijo, um abraço, agradeço muito, porque eu gosto muito do Badu também. eu acho que o sentimento de gratidão, ele é o melhor sentimento que a gente pode ter no mundo, sabe? De respeito, claro, mas de gratidão, porque ele me ajudou demais. Eu dividi a bancada com ele na Rádio Regional, né, na época que nós fazíamos a transmissão, e a gente aprende muito. O Badu é uma pessoa maravilhosa. Depois no Grupo ND também, a gente ainda ficou uma parte junto, né, depois ele acabou saindo. É uma pessoa do bem. E aí, através do Badu, eu fui ser instrutor na escolinha de futebol que ele tinha do Figueirense, ali na Ivo Silveira, na antiga Ponto 1. E iniciei a fazer educação física com o Christian, né, lá na Unisul, na Univale. E surgiu a oportunidade de fazer um estágio no Avaí com a Emerson Maria, que é onde o Badu fez todo o intermédio ali, junto com o Diogo Fernandes, que era o coordenador da base na época, que estudava na faculdade lá também, só que a gente não estava no mesmo período do curso, né? Que maravilha. E a gente fez uma conversa. A primeiro momento o Emerson aceitou, claro, mas ele ficou um pouco receoso, porque a maioria das pessoas que faziam algum estágio ficava perguntando, questionando sobre o método de trabalho desses treinadores que tu citou e tal. E não é o intuito ali, né? Sim, claro. Fui para ficar 15 dias e fiquei 1 ano e meio. Trabalhando com o Emerson lá no Sub-20 do Avaí, de 2011 para 2012. Aprende muito, né, Márcio? Nossa, aí ele assumiu em 2012, foi campeão catarinense. Exatamente. Né? E eu continuei um pouco lá no Sub-20 ainda, com o Flávio Roberto, com o Miltinho, enfim. Foi um grande aprendizado. A escolinha, trabalhar na escolinha, trabalhar no clube, foi um aprendizado, cara, enorme, assim, sabe? Então, dá uma bagagem muito boa, né? Tu cria uma casca já no início, né? Principalmente a escolinha, assim, sabe? Eu não quero atropelar, Márcio. Nós vamos falar tudo, vamos falar do futebol amador, mas é porque só para pegar ganchos, eu vou pegar alguns ganchos que tu estás falando. Por exemplo, tu citou o Emerson Maria, né? Hoje treinador do Joinville, né? Atualmente, com o programa aqui no ar, ele é o treinador do Joinville, agora vai disputar o Brasileiro da Série D. Mas tu troca figura com ele ainda, tu fala com ele, tu conversa com ele, tem alguma dúvida, ele acompanha teu trabalho, por exemplo, hoje como treinador de futebol amador, já foi assistir um jogo. Como é que é essa tua relação com essa turma? Ou cada um segue o seu caminho e... Não, eu tenho um bom relacionamento com o Emerson, um cara que sempre responde assim, as questionamentos. O próprio Diogo Fernandes, que faz pouco tempo a gente tomou um café, que eu queria me inteirar um pouco mais sobre parte de captação de atleta. E o Balduino eu tô lá com frequência e vira e mexe, tinha uma dúvida, Duda, a gente chama de Duda, né? Na família ali. O Duda quem é? É o Badu. O Badu é Duda. Na família todo mundo chama de Duda, eu cresci chamando de Duda. Olha, eu não sabia disso. Então assim, Duda, isso aqui que tu acha? O Badu pai. É Duda? É Duda. A família é Duda, eu não consigo... Ô Duda, vamos participar aqui do programa. E eu não consigo chamar diferente assim, né? Sim, claro. Imagina. E aí a gente, Duda, tô com uma dificuldade, e o que tu acha disso, o que tu acha daquilo? E ele, claro, ele jogou o fino da bola. Claro, o Badu é craque de bola. E aí eu te conto um relato, bem curtinho, que em 2010 eu fiz um curso de aprimoramento da Sintrefesp, que é o Sindicato dos Treinadores de São Paulo. Fiquei lá em São Paulo 15 dias. E pela Universidade de Futebol e a Federação Paulista de Futebol. E, vários palestrantes, entre eles o Zico. Foi na primeira noite, né? E eu disse, sou flamenguista, vou ter que tirar uma foto... É um ídolo, né? É o Galo, né? É o Galo. E na hora que eu fui tirar foto, me veio na cabeça, meu professor, ele é muito fã do teu irmão, do Edu. Sim. Né? Inclusive ele é torcedor do América por causa do teu irmão. Sim. Né? Ele, quem é? Deve ser o Balduino baixinho. Dele, o baixinho. O baixinho jogava demais. O Zico. O baixinho era craque. A gente jogou contra umas 2, 3 vezes. Me arrepio, cara, essa história. Nossa, ele assim, o baixinho era craque. Deve ser, o Zico, né, cara? Então, assim, às vezes, eu sempre tenho sorte, e aí eu aprendi com o Badu tudo. Os deuses da bola, quando trabalham, conspiram a favor. Concordo. Né? Então, assim, eu sempre tive minhas referências... Na minha carreira também foi assim. E eu sempre tive minhas referências muito próximas. Badu, Balduino, Emerson Maria. Né? Então, quando eu não tenho como ter uma referência fora disso, porque eu não estou em contato com a pessoa. O máximo que a gente pode fazer é buscar informações através do computador, da internet, através de livros. Né? Mas a pessoa te passar aquela riqueza ali que é a informação, são poucos que fazem isso. É verdade. Né? Então, assim, eu sou muito grato mesmo
O Duda, o Badu sempre, o Emerson, por abrir a porta do vestiário para que eu pudesse ficar lá. E são pessoas boas, cara. Pô. São pessoas generosas, tá? Tu tá citando Demais. nome de pessoas boas, pessoas generosas, tá? Então, assim, o Emerson, eu falo com ele também. Eu mando mensagem, ele me responde educadamente. O Badu, imagina, eu tenho uma dúvida, às vezes, né, quando eu fazia aqui a sessão memória. Pô, Badu, não estou conseguindo achar esse nome dessa pessoa. Ele só diz assim, ó, me dá um tempinho, né? Me dá um tempinho. Mas ele vai lá e me responde, ó, isso aí é o jogador fulano que jogou comigo, não sei o quê. Aí tu contou uma história que eu acho muito legal do Badu, porque o Badu, como tu falou, o ídolo dele não era o Zico. O ídolo dele era o Edu. O Edu, que depois treinou o Joinville, foi treinador, né? Treinou o Joinville, enfim. E ele teve a felicidade de jogar contra o América pelo Avaí, eu acho que foi em 75, 74, enfim, pelo Campeonato Brasileiro. Sabe o que o Badu falou pra mim, o Duda? Ele disse, Fábio, quando eu abri os olhos, eu estava perdendo 2-0, porque eu ficava olhando o Edu estava ali, o meu ídolo, eu estava no gramado com ele. Quando eu vi, cara, eu tenho que jogar bola, ele é meu inimigo. Então tu vê que história é fantástica, maravilhosa. E hoje eu tenho isso no dia a dia, porque o meu ídolo do futebol foi o Christian, foi o Christian. Olha que legal isso, cara. Né? Então, o meu ídolo da bola foi o Christian e o Badu eu não peguei ele jogando. Mas como meu professor, como treinador, como aquele cara que te orienta, eu peguei ele jogando, cara. É ele. Às vezes, hoje, a internet é fantástica por isso, né? Eu coloco alguns vídeos lá e falo pro meu filho, pro Lucas, você olha o Duda jogando. Aí esses dias, porra, o Duda jogava demais. Cara, o Duda jogava demais. Cara. Não, jogava muito. O Badu é assim, o Badu, me permite, né? O Badu, ele começou, na verdade, no Figueirense, na base, era muito baixinho, aquela história toda. E aí, no Avaí, ele foi admitido no Avaí lá no início dos anos 70. Ele foi 2 vezes campeão, 73, 75 pelo Avaí. 73, o gol do título foi dele, de cabeça. Olha, imaginar que o Badu vai fazer um gol de cabeça do título, porque ele é baixinho, ele é pequenininho. E ele jogava muita bola. Ele era muito assim, sabe? Baixava, driblava, fazia gol, chegava próximo. E, cara, é muito legal isso aí. Depois no Figueirense, né? Ele não chegou a ser campeão no Figueirense. Ele foi campeão numa Taça Mané Garrincha, gol do William, jogava o Benaí, aquela turma toda, mas ele não chegou a ser campeão estadual. Mas só vou estender um pouquinho, há 2 anos, só para te passar esse relato aí, não sei se tu... Claro. Eu fui convidado para acompanhar o Master do Figueirense em Porto Alegre. Jogo contra o Inter e contra o Grêmio. Fui o único da imprensa convidado. Fui com maior honra, fui com maior prazer, assim. Uma estrutura sensacional. Ele foi homenageado, cara, pelo Grêmio. Antes de começar o jogo, a diretoria do Grêmio lá mandaram uma camisa para ele. E o Badu, naquela simplicidade, o Duda, ele dizia assim, eu não mereço. Ele falava para mim depois, eu não mereci, porque eu não joguei no Grêmio, eu não tive a oportunidade. De repente ele falou até maturidade, porque era um outro tempo, né, cara? O futebol não encaixou. E eles nunca esqueceram e me deram uma camisa, porque eu defendi a camisa do Grêmio. Olha que coisa maravilhosa isso. E o Paulo Isidoro era o cara da posição na época, né? Que era a seleção brasileira. Era, o cara jogava muita bola, né? Mas o Duda realmente não conseguiu dar uma sequência maior no Grêmio, porque ele não quis ficar lá. Não, ele falou isso aí, por isso que eu falei maturidade. Ele então voltava pra cá. Quem assistiu o programa vai entender a maturidade no sentido assim de que ele não quis ficar lá, não houve uma adaptação, mas bola o Badu tinha para pegar a vaga de quem quisesse lá e jogar muita bola. Mas, Marcinho, voltando agora um pouco no tempo, fazendo uma retrospectiva, quando eu escrevia no jornal lá em Biguaçu, estava iniciando ali, trabalhando no futebol amador, eu te conheci não como treinador, né? Eu te conheci como dirigente. Como é que foi essa tua aproximação, então, com o futebol amador? Daí, conta pra gente. Então, a gente sempre estava envolvido em jogar bola, jogar futebol. Na nossa época a gente falava jogar bola, né? Jogar bola. E eu machuquei o joelho logo cedo, né? Eu tive na base tanto Qual era a tua posição? Lateral direito. Lateral direito. Eu queria jogar mais no meio. O Marcinho jogaria no teu time hoje, tu como treinador? Olha que pergunta. Vamos lá, pensa. Tu é o treinador hoje, com a tua idade, com a tua experiência, e aí ali aparece o Marcinho. Tu botaria ele no time? Ou tu conversaria muito com ele? Tu mostraria alguns outros caminhos? Acho que eu dava um bom suporte ali pro Bruno e pro Rian, que são dois. Hoje eu digo que eu tenho... Não, mas o Marcinho jogava, eu quero que me responda. O Marcinho jogava no teu time hoje? Não jogava. Não? Deixar os meninos nessa pressão, deixava no banco. Eu tinha uma boa parte técnica, mas eu não era rápido, né? Eu era mais lento. E hoje lateral tem que ser rápido, né? Hoje o futebol mudou bastante, né? Nesse sentido, a gente jogava futebol de 70 metros
Sim. E hoje eu jogo espremido em 30, né? Depois eu vou conversar sobre isso. Eu quero trocar muito essa ideia contigo aí, né? Sobre algumas coisas assim, tática, da parte física, se o futebol mudou, se ele melhorou. Mas eu queria seguir contigo nessa linha cronológica aí. Beleza, aí tu se machucou, e aí? E aí vem as frustrações, porque tu quer bater tua bola, enfim, né? Sem dúvida. Mas daí também tu tem o trabalho do dia a dia, enfim, e tu vai buscando alternativas aí para tu interagir também com a bola, mas do lado de fora, né? E aí surgiu a oportunidade de... Eu sempre fui muito ligado ao Juventus Capoeiras. Sim. Né? E o primeiro jogo que eu fiquei como treinador foi numa Copa Floripa, num jogo lá no campo do Corinthians do Pantanal, contra o Corinthians do Pantanal. O Corinthians do Pantanal, claro. E eu não estava machucado naquela época, mas a inscrição não deu certo, e eu ia acompanhava, daí não tinha treinador, e o Wagner, que era o presidente, então orienta a turma aí, tu assina como treinador. Beleza. Beleza. E naquele momento, o jornal A Notícia estava fazendo a cobertura. Sim, claro. E eu tenho isso lá. Ah, tu tem? Tem. Legal. A primeira vez que meu nome saiu como treinador, saiu Márcio Antônio do Reino, treinador. E... Márcio Antônio? É que meu nome é Márcio Antônio do Reino da Luz. Ah, então apareceu Márcio Antônio do Reino. Isso. E aí... Mas eu não... O pessoal lá fez alguns questionamentos e tal, mas eu não sabia que ia sair no jornal. Sim, né? Claro. Aí depois saiu, a turma comprou, eu comprei também e tá lá guardado. Fiquei lá naquele jogo, nós perdemos o jogo de 2-1. Né? E foi a primeira vez que eu fiquei ali e fiquei um pouco impactado, assim, né? Com aquela situação e tal. Beleza. Aí o tempo passou. Depois eu recebi um convite do Leca. Sim. Do Fernando Lauri da Silva. Fernando Lauri da Silva. Um dos melhores zagueiros, atletas que eu tive, um amigo querido. Cobrador de falta. Filho do Paulinho da Charanga. Filho do Paulinho da Charanga, gente. Um ícone da torcida do Figueirense. Sem dúvida. Né? E uma amizade que de vez em quando, né, eu sempre passava lá, ele me ligava quando tinha um peixinho para almoçar lá na casa dele, né? Maravilha. Coisas que a bola abre alguns caminhos assim para amizade bacana, né? Parênteses, eu sempre digo o seguinte, sabes que eu comecei no futebol amador, depois eu migrei para o futebol profissional. Então eu sempre falo assim, ó, eu quero ver se tu concorda ou não. Futebol profissional me deu status. Poxa, tu viaja o Brasil inteiro, tu tá lá daqui a pouco transmitindo o jogo do Maracanã, tu tá no La Bombonera, tu entrevista grandes jogadores, mas o futebol amador te dá amigos, concorda? Concordo. Beleza. 99% do meu ciclo de relacionamento dos meus amigos é do futebol. É do futebol amador. É do futebol amador. Entendeu? Então, eu tenho uma gratidão enorme pela bola. E aí surgiu a oportunidade de formar ali uma dupla e estar auxiliando o Meteoro. Claro, né, no Unidos. Ex-árbitro. Né, e cheguei para ser o auxiliar técnico no Meteoro em 2007, na segunda divisão. Exatamente, foi quando eu trabalhava no futebol amador. E em São José antes tinha o campeonato principal e o campeonato aspirante. Perfeito. No meio do caminho o time do aspirantes ali não estava legal e o presidente na época pediu para... Se eu não queria assumir o que a gente chamava de aspirante, mas era o segundinho. Era o segundo, né? Era o segundo, mas era o aspirante. Sim, era aspirante. Não, precisava de, em 4 jogos, ganhar 3 e empatar 1 para classificar. Nós ganhamos 4. Olha que maravilha isso. E a gente foi campeão do aspirante e foi campeão da segunda divisão com o time principal. Aí depois, em 2008, a gente foi para Interligas, onde nós ganhamos a Interligas. Né? Chegamos à final do Campeonato São José, fomos vice-campeão pro AMC, time do seu Manuel. Seu Manuel. Um grande amigo também. Pô, gente boa demais. E daí em 2009... Vocês entenderam por que o homem é o Guardiola do futebol amador? Vai, continua, segue. E daí em 2009 eu tinha saído ali do Unidos, e encerrado o ciclo ali. E estava recebendo alguns convites, onde eu encontrei um amigo no Cobrasol. Essa história é maravilhosa. E ele perguntou para mim, né? Pô, só, cara, aí, o que tu acha do Palmeiras Orçado? Só seria uma boa oportunidade, tem amigos ali, joguei no Palmeiras, Porque né? eu sabia que o Palmeiras estava procurando treinador. Continua. E eu joguei no Palmeiras em 96, 97. Claro. Né? Então, conheci a turma toda ali. E então me segue. Tava de moto. Tava de moto. E eu de carro, segui até na serralheria do Sérgio. Exatamente, lá no Roçado. Lá fizemos uma conversa e... Não, aí eu lembro assim, ó. Eu chamei o Sérgio, ó. Você quer o treinador? Queremos. Então o treinador tá chegando ali de carro, ó. Tchau, eu vou sair, eu não vou ficar aqui. Pra não, né? Fui embora. E aí...
Aí o Nilson também tinha o desejo, o sonho de, naquele momento, ser o treinador. Aí fizemos um acordo que em 2009 o Nilson seria o treinador e eu estaria junto auxiliando. E em 2010 eu assumiria como treinador. E o Nilson o Nilson seria diretor de esporte, né? E foi o que aconteceu. E aí ele foi campeão municipal, para variar, né? Foi mais uma vez campeão de São José. E aí eu lembro que eu estava trabalhando nesse jogo, estava transmitindo, enfim, estava trabalhando nesse jogo. Ele disse: Fábio, essa camisa é tua. A gente não leva muito a sério. Não, beleza, minha. Daqui a pouco vai ali e dá a camisa pro outro. Na terça-feira estava ele e o Carlinhos, falecido Carlinhos Picolé, ex-presidente lá do Palmeiras, foram lá na minha casa levar. Eu tenho essa camisa guardada até hoje com o maior carinho. Tenho. E aí começa essa brincadeira que eu sou teu empresário. Não deixa de fazer parte disso também. Uhum. E um momento muito marcante, assim, que, eu tenho orgulho danado dessa passagem no Palmeiras, que assim, as conquistas, elas são significativamente... Claro, sem dúvida. Mas como tu constrói ela. Exato. Né? Eu consegui trazer o Carlinhos novamente para a comissão técnica do Palmeiras do Roçado, né? Que ele ia no jogo, mas estava meio afastado. Eu trouxe o Carlinhos, né? Então, saudoso Carlinhos, né? Uma pessoa assim que eu tinha um apreço muito grande. Ele tinha pela minha pessoa também. Eu joguei com os filhos do Carlinhos, né? Então a gente tem uma amizade assim enorme, né? E o presidente, nessa época o Palmeiras tinha 2 presidentes. É o Madison Sé, que é vereador e presidente aqui da casa. Presidente da Câmara, isso. E o Alexandre de Mello e o Deco. O Alexandre de Mello e o Deco, empresário. Então eles alternavam ali, né? Isso. Da panificadora Mello, né? Verdade. Então eles alternavam ali, então deram um suporte muito grande. O Sérgio foi uma peça fundamental nisso. Eu tive muito apoio dos veteranos também. Sim. Né? Então, eu vira e mexe, eu relacionava um ou outro para fazer parte daquilo ali também. Caras que... Não botasse o Benito para jogar não, né? O Benito não estava nessa época. Pelo amor de Deus, né? Não, aí não, né? Brincadeira, o Benito... Jogou o Mauro, jogou sim. Mas se o Benito estivesse lá, ele teria jogado. Também teria jogado. Então assim, o Lelo, sim. teve Pardal, ficava às vezes ali com a gente na reserva. Assim, pessoas boa isso aí, cara. Pessoas que ajudaram muito, sabe? Muito, Palmeiras, te ajudaram no teu trabalho, que legal então, isso aí. Então foi a cara. maneira como a gente construiu essa passagem lá, que foi muito bacana, sabe? Bem legal mesmo, foi importante. Legal, né? Bom, aí continuando, saí do Palmeiras. Aí eu saí do Palmeiras depois da Interliga de 2011, fui Palmeiras Riacho. Né? Já tinha uma amizade com o Gilson lá, o volante, que é um irmão também que eu construí no futebol. O Gilson foi a Porto Alegre com a gente, nessa viagem do Badu. Ele veterano, foi. O Gilson é um cara, um dos ícones do futebol amador, acho que de meio campista, dos maiores que o futebol amador já teve, né? Muito bom jogador, e ainda joga hoje, né? Muito competitivo também. Competitivo. Me fez convite, foi onde, ali num momento muito bacana com a minha família, a gente ia para Três Riachos, às vezes na sexta-feira e voltava no domingo. Ficava lá na casa comendo pão de milho? Saudoso Tinho, presidente do Palmeiras, né? Sim. Da Val. É verdade, sim. Então, a gente fez uma amizade muito bacana também lá em Três Riachos, tem amigos até hoje, assim. Então, fui treinador lá em 2012. E 11, 12, 14 ou 15, alguma coisa assim. Mas o que é legal, Márcio? Nós vamos continuar aí, né? Nós estamos no Palmeiras do Três Riachos, para não perder aí a parte cronológica, depois nós vamos entrar nos assuntos. É que todos esses times que tu tivesse, e assim como eu também, tudo é com amizade, tudo é com coisa boa, tudo é uma amizade que eu fiz, né? Tu citou o Leca, só para dar um exemplo aqui, tu citou o Leca, já citou o seu Manuel, o Maneca da associação, bicampeão municipal, né? Eu tenho a camisa também, aliás, né? O pessoal sempre, eu agradeço muito aí. E... Aliás, eu fiquei sabendo que o Manuel é tio do André Guessa, que é vereador aqui da casa. Ele falou para mim que é tio dele, eu não sabia disso. Ainda perguntei por ele e tal. Então aí tu foi pro Palmeiras, tu citou vários nomes, tu citou o Carlinho que foi presidente, trabalhou com o Zezinho, né, que também foi presidente, e hoje o Jean, né, que é o filho do Zezinho, é o presidente. Tu citou o Carlinho Picolé, cara. O Picolé era uma figura, e tu conseguiu, na época tu puxou o Carlinho para ti, tu deu aquela sensação de importância para ele, de pertencimento, e no final ele te ajudou. Aí tu citou aí vários nomes, a gente citou. Agora tá citando o nome lá, então quer dizer,
Isso é o futebol amador, né, cara? E nessa época do Palmeiras, ali 2009, 10, 11, a gente ia muito na Liga de São José. Sim. E a gente às vezes marcava alguns encontros ali, para tomar um café e comer a bananinha recheada do Seu Fu. Seu Fu. Um chinesinho que passava ali vendendo bananinha Ele e salgadinho. E a esposa. Às vezes ele e a esposa. Eu então tive a lá uma gente vez. ia o cita Leal, aí. Claro. o Wilson Corrêa, Wilson Corrêa, o Seu Carlinho. Eu fazia contato com o Rodrigo Cego. Rodrigo. Então, e outras pessoas ali. E a gente às vezes estava em 10 ali, tomando café ali, final de tarde na Liga. Pessoal da imprensa, que às vezes ficava ali para pegar uma matéria. Aparecia também. Às vezes o Américo, o Michel Gonçalves, né? Eu tava lá, eu comi lá o salgadinho lá do Seu Fu lá. Então, Olha que lembrança isso, que ficava na resenha ali. O seu Nelson ainda era vivo, né? Do bar ali do lado. Exatamente. Que é o pai do Luciano Reck. O pai do Reck. Luciano Reck também estava por ali. Que história maravilhosa isso, cara. Então assim, ó, incrível, sabe? Esse apreço que eu tenho pelo futebol, que ele retorna assim também. Não, eu tenho apreço. O entrevistado é tu, mas eu faço questão de compartilhar isso. Porque assim, ó, eu era também jogador de ir com o dedão machucado para casa, como acho que todo brasileiro. E quando eu tinha 9 anos, o meu pai com um grupo de amigos fundaram um clube lá no Bela Vista 2, que é o Esporte Clube Maceió. O pai, o Hélio Cunha, que era do Praia Sol lá, famoso e tal. E era um time legal, jogou muita gente boa, né, naquele time ali. E eu era o menino que acompanhava o meu pai tinha um TL, o time ia jogar, eu ficava com um caderninho, anotava o placar, quem fez os gols e fazia o esquema tático. Então, quer dizer, é como tu diz, os deuses do futebol, às vezes, não, Fábio, tu vai continuar no futebol, mas tu vai como eu fui só um esforçado atacante, né, não tive muita chance, e eu não me escalaria, apesar de fazer bastante gol, mas os deuses do futebol trabalharam para que a gente continuasse no futebol. Acho que conspira a favor. Eu vou citar um cara, o Rudinei, não sei se tu lembra, na época ele escrevia também, ele era árbitro. E auxiliar. Depois, ele era auxiliar, e ele que me levou para o Bigaçu em Foco. Grande amigo. Ele que te citava. E o Ney é meu amigo, é meu vizinho. Ele sempre dizia, cara, tu tens que conhecer o Marcinho é um cara do bem, não sei o quê. Que legal, cara. E ele sempre falava de ti antes de eu te conhecer. Aí depois, quando eu te conheci, não. Aí depois foi, aí né, voamos, né? Porque a gente voa, que eu digo no sentido assim de amizade e tal. Bom, vamos lá. A gente vai dar essas viagens aí porque estamos aqui para isso, para abrir o coração. Né? Em 2012 eu tive uma passagem rápida somente na Interligas no Cerâmica Silveira. Eu lembro, lá com o Batista lá, né? Isso. Aí depois retornei no mesmo ano para o Palmeiras e Riacho. Uhum. Aí em 2013 eu fui para o BAC, né? O convite quem fez toda essa movimentação foi o Juan, o zagueiro. Sim, Juan, claro. Né? Conversou com o Chapecó, com o presidente. Jogava no Madecalo aqui no Cobra Sol, não, o Juan? Isso. Jogou comigo no Palmeiras do Roçado também. Jogou também? Jogou. E aí fui pro BAC, né, lá com o Chapecó, com o presidente, e foi uma passagem muito bacana também. O BAC... Ela chegou a conquistar título? Conquistamos a Interligas. Foi aquela nos pênaltis? Isso. Contra o Caravaggio? Contra o Avante. Contra o Avante? Isso. Aí O conquistamos... Rosa que bateu o pênalti o último lá, não foi? Foi o Kleifer. Foi o Kleifer. Não, esse aí tá falando do estadual antes. De 2010. Estadual 2010, tem razão. Era o Bellini. Era o Bellini, perfeito. Aí... Ótimo. Calma, a mente trai também, né? Normal. É muito tempo, não? Conquistamos a esse aí foi com o Kleifer, Conquistamos a Interligas lá, 2013. Troféu dedicado ao Américo Vargas. Perfeito. Taça Américo Vargas, né? Que foi onde eu comecei no rádio, né? Américo Vargas, foi meu... E conquistamos o Municipal e conquistamos o Sub-20 também. Que o clube que tem o Sub-20 eu sempre faço a coordenação. Claro. Né? Uhum. E perdemos a semifinal de estadual para o Cometa de Itapiranga. Fizemos um ano muito, muito bacana. Aí em 2014 eu fui pro Avante. Uhum. Nosso saudoso Feijão. Sim. Né? Participei só da Interligas também. Edinaldo Lisboa. Exatamente. E depois daí fui para... Retornei para o Palmeiras e Riacho em 2014. Uhum. Aí depois 15, 16 no BAC novamente. E 16, como o BAC não disputou Interligas, eu fiz um trabalho compartilhado com o Nádio Rachadel no Estrela de Santa Amaro, onde a gente foi campeão da Interligas. Uhum. Aí eu voltei para o Municipal em Biguaçu e depois a gente participou do estadual lá, onde perdemos a final para o Xanxerê. Bom, vocês estão vendo aqui, ele vai brigar comigo, mas é só assim, só final, foi campeão, chegou na final, foi campeão.
Vê se o homem não é fácil, não. Cara, e o Nádio, assim, ele foi Nádio Rachadel. Nádio Rachadel, o Luxemburgo do Amador. Por isso que eu fiz a brincadeira, porque assim, o tempo passou, né? Eu não vou dizer que tu pegou o lugar dele, mas eu lembro que na época o Américo Vargas falava isso. Quem falava aí? Então, quando eu falei que tu era o Luxemburgo e hoje é o Guardiola do Amador, até era uma homenagem ao Américo, porque nas transmissões ele sempre dizia: vai lá, vamos entrevistar o Fábio Machado, era o repórter, vai entrevistar o Nádio Rachadel, que é o Luxemburgo do futebol amador, que na época o Luxemburgo era o cara, né, do futebol. Cara, eu conheci o Nádio, assim, de jogar contra, assim, né? De trabalhos contras. E quando eu recebi o convite dele... Foi uma honra, né, cara? Cara, eu fiquei muito lisonjeado, porque é o maior campeão da história do futebol amador. Eu acho muito Não é tu, hoje. Fala sério. Aqui não tem vaidade. Assim, ó... Por exemplo, alguém tem um número que ele... Eu sei que o Nádio, gente, ele tá falando aqui do Nádio Rachadel, um amigo meu também, e eu sempre encontro ele nos jogos do Figueirense lá, ele fica ali na cabine, ouvindo o radinho, aí ele vira para trás, fala comigo, pô, tu vê como é que o cara chutou. Mas assim, será que de número absoluto hoje tu não passou ele? Até pelo tempo, cara, não é, sabe? Não é que ninguém tá disputando assim, lugar ó, com ninguém. Não, eu acho, assim, interligas eu tenho mais. Sim. Tens quantas interligas? 6 interligas. 6 interligas. Só para pontuar, o que é Interligas, tá? Porque às vezes a pessoa está assistindo. A Interligas, eu sempre digo que é a Taça Libertadores da Grande Florianópolis. Então disputa 2 representantes de Florianópolis, São José, Biguaçu. Os municípios são federados, né? Os municípios que são federados. Aliás, Biguaçu não, Palhoça, Santa Amaro da Imperatriz, e esse ano, em 2025, tem um time de bombinhas, que é o Schmidt. Então é uma baita de uma competição. É os melhores, né? Basicamente são os melhores que estão ali, campeão, vice. E aí o campeão e o vice disputam o campeonato estadual. Estadual, tu tens quantos títulos? Nenhum. Nenhum. 2 vice. É isso que eu quero conversar depois contigo. E 2019. Sobre o campeonato estadual. Bom, vamos lá. Voltando lá na... E aí, cara, o Nádio foi um trabalho, assim, uma surpresa muito positiva. Tá? Muito positiva. Que às vezes a gente escuta muitas coisas fora dos bastidores, mas acho que quando eu nunca analiso as pessoas... sem pelo menos ter a oportunidade de conhecê-las. Né? Mas assim, ó, vamos lá, uma qualidade do Nádio, o que que tu carrega hoje, tu pode dizer assim, não, isso eu aprendi com o Nádio, ou eu observei o Nádio trabalhando, cara. Primeiro que o Nádio é um cara que só busca vencer. Né? Na palavra derrota não está no dicionário do trabalho dele. Certo. E é um cara que gerencia muito bem o grupo dele. O gerenciamento dele é muito bom. Aí eu vou te fazer uma pergunta então, que eu ia fazer lá no final, mas a gente vai aproveitar para não perder o time aí. Como é que se gerencia um grupo, cara? Porque tu trabalha com futebol não profissional, tá certo? Vamos estabelecer um negócio? Por exemplo, tu falou que tu pegou um time que precisava ganhar 3 jogos, empatar 1 e tu ganhou os 4. Aí daqui a pouco tu tá numa situação que tu é obrigado a ganhar. Isso aí aconteceu contigo ano retrasado, eu acho que foi ano passado com o Náutico. Tu tinha que vencer o Paysandu, né? Lá em Maruim, né? Não, lá é Aririu. Aririu, Palhoça. Um abraço lá pro Nelson, um abraço lá pro Adir, um abraço para toda aquela galera lá do Paysandu. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Os caras não são profissionais, certo? Amanhã ou depois tem um ali que vai trabalhar, sei lá, vai dirigir um ônibus, beleza? Tem um outro ali que vai trabalhar no balcão de uma loja, tem um outro que vai pintar um prédio. Cara, como é que tu extrai isso deles assim? Como é que funciona isso, cara? Como é que diz, cara, ó, nós temos que vencer o jogo hoje, cara? Eu comecei a ter um pouco mais de retorno nos resultados a partir do momento que eu comecei a entender as pessoas. Perfeito. Né? O Fábio está vindo trabalhar comigo. Tá. Quem é tu, Fábio? Uhum. Como é que é a tua composição familiar? Qual é a tua atividade profissional? Entendi. O que tu faz? Tu estudou como? Tu, né? Uhum. Como é que tu gosta do futebol? O que tu acha? Tá certo. E aos poucos, mas não é uma entrevista de uma vez só. Aos poucos Sim, a gente eu vou extraindo. Entendi. E hoje eu tenho, porque às vezes... Então, só para eu entender, tem atleta que tu pode cobrar, tu pode ser duro. Vamos ganhar hoje. Isso já é uma outra parte. É outra parte. Porque daí o que acontece? Eu entendendo o grupo, eu sei que o Fábio vai ter uma facilidade maior de entender a parte tática do jogo. Entendi, perfeito. Ali não teve contato nenhum com a base, mas ele tem um entendimento legal, consegue. Aquele tem um pouco mais de dificuldade.
O Fábio, eu posso chegar aí no ouvido, ó, cara, vamos pra bola que, pô, tô precisando de ti hoje pra caramba, é assim. Essa. E com mais energia na informação. Ele compra a ideia e Às vai. vezes é um pouco mais exclamativo também. Entendi. O outro não, o outro tem que chegar, ó, pô, olha só. Tem jogador que se tu levar o tom, tu perde ele. Joãozinho, vem cá. Aham. Essa bola não vai ajudar, eu preciso dessa bola assim. E aí, isso te dá otimiza muito tempo de entrosamento. Porque Entendi. o meu jogo é meu treino também. Exatamente. O jogo é teu treino. Né? Não Entendeu? tem. Então, o que é o futebol? O que é o treino? É repetição dos movimentos. Uhum. O que é o futebol amador? Tu repete informações. Exatamente. Ser o mais sucinto Tu possível. não trabalha a semana inteira com o cara. Não adianta tu chegar lá e passar... Trabalhar um fundamento. Não vai passar 10 estratégias pro cara durante o jogo. Não vai assimilar. Não vai assimilar, não treinou, não tá automatizado para fazer aquilo ali. Uhum. Né? Mas tu passa 3 bem feitinha, ó, esse zagueiro, tu tem 3 bolas. Tu só vai fazer essas 3 bolas no jogo, não precisa Mas fazer assim, mais. tu já dispensou o jogador de um clube, assim? Já tivesse que dispensar o cara, ligar Já. pro cara, chegar o cara assim, pessoalmente e dizer, olha, não tá dando, tu é a laranja podre. Claro, tu não vai citar nome, mas já tivesse que fazer isso? Dói? Já. Dói? Dói, mas eu tô ali para isso. Sim. Né? A partir do momento que tu tem esse entendimento e que tu é, cara, a tua primeira pergunta é como é que o segredo, não é nem segredo, né? Mas o como que é tu ser verdadeiro. Uhum. Cara, a partir do momento, o cara pode ficar chateado comigo, mas ele escutou de mim. Sim. Não foi de outra pessoa. Ah, pô, o Márcio falou de ti isso. Não, o Márcio falou pra mim. Uhum. Tu é feio, mas foi o máximo que Falou pra mim. E quando eu cobro também, eu cobro igual. Eu gosto muito da cobrança certo. dentro de vestiário, com todo mundo, mexer com todo mundo mesmo. Uhum. Não tem, amanhã eu quero conversar contigo, amanhã. Às vezes, claro, tu tem que fazer uma conversa com um, com o outro, faz parte. Eu vou na casa de um, vou na casa de outro, vou no trabalho às vezes de um, numa folguinha de outro, tomar um café com alguém, vou almoçar com... Eu tenho essa agenda toda cheia. A semana nós vamos almoçar com uma Então, semana que vem. então assim, tu convive com teus atletas durante a semana. Tu almoça, se estiver aqui na casa deles, tu vai. Vou. Que daí responde aquela tua primeira pergunta, para te entender o atleta que está contigo. Justamente. O contexto, onde é que ele está inserido, se é num ambiente assim, um ambiente assado, que daí ali tu vai começar a entender de que forma tu pode trabalhar com ele. Para vir, ou para renovar um trabalho, eu tenho que tomar um café, eu tenho que almoçar, quero conversar, quero, pô, tá legal, como é que tu tá? É isso que tu quer mesmo? Tu já chegou para um atleta teu e disse assim, cara, tu pode ser um treinador depois que tu parar de jogar, porque tu tens essa característica inata, tu já chegou ou pelo menos observar, a falar ou não falar, mas já entender que esse cara aí vai... Eu digo que ele pendurar a chuteira e ele vai ser treinador. Hoje eu tenho vários treinadores no meu time. Tem vários. Eu tenho o Bruno Santos, que é professor de escolinha, de projeto. Claro, Bruno Santos. Eu tenho o Jackson, que tem um projeto dele. Que maravilha isso. Temos o Mainha, que tem um projeto dele lá em Tijuca, lá junto ao Tiradentes. Tem o Bruno Giovanni, o Bruninho, junto com o Guarani da Palhoça também, que o molecada lá um projeto na Palhoça com a prefeitura. Tem o Leandro Júnior, que é professor de academia também. Quer dizer, né, que estão encaminhados. Daqui a pouco esse pessoal Talvez eu vou esquecer de alguém, mas eu acho que tem mais um ou dois aí. Tem mais um ou eu dois tenho aí. uns 7 ou 8 treinadores no meu time. Olha que maravilha. Que ajuda muito, né? Eu tenho o próprio Christian, que é o meu auxiliar técnico, que é o Badu, que tem um estúdio dele lá, que é formado, que é capacitado. Como é que é trabalhar com teu filho, cara? Cara, Fala. Pode falar. Arrepia. Cara, eu vivo um momento de um sonho, assim, né? Porque o Lucas, ele é o meu marco temporal na bola. Sim. Né, como treinador. Né? O ano que ele nasceu, em 2007, dia 7 de junho de 2007, foi o ano que eu comecei no futebol. Tá emocionado, cara? Tô porque é um cara que sempre me motiva, né? E me motiva não é da palavra dele pra cá, mas é pelas atitudes, pelas cobranças que eu faço, que eu sou muito ranzinho. Eu lembro dele pequenininho. Pô, sou muito eu lembro dele uma vez no carnaval. Tu lembra uma vez nós passamos no carnaval claro, junto? Pô. Tua esposa, a Flávia, ele pequenininho. Lembro dele, cara. Então assim, ó, a gente como pai, a gente cobra muito. Claro. Né? Cobra muito. Eu venho de uma educação muito antiga. Uhum. E o Lucas, o Lucas foi, a gente pode dizer, formatado, criado dessa maneira. Sim. Né? Rédeazinha puxadinha, enfim, né? Uhum. Mas com muito amor, com muito carinho. Claro, a sem gente dúvida. não tem... Aquela cobrança, o caminho do bem, o caminho certo. Caminho. Mas A com gente amor. sempre explica ao cara, tu tens dois caminhos, no amor ou na dor. É. Se tu escolher esse,
vai ter consequências, vão ter os obstáculos são maiores, mas talvez tu vai ter que passar também. Tu vai ter que viver tuas frustrações. Sem faz dúvida. parte, cara. Eu não vou Ele tá com que idade, então? 17. Faz 18 dia Caramba, 7 de junho. Mas assim, Então, mas ele tem te surpreendido no trabalho, assim, na contribuição que ele dá? tem, claro. E ele gosta? Ele tá gostando demais. Tá gostando demais? Tá gostando demais, né? Então, no final do ano ele quer fazer vestibular para educação física, para nutrição. Se alistou no serviço militar, quer servir. Mas vamos lá, ele vai seguir o caminho dele. Mas vamos supor assim, tu gostaria de ver ele um dia treinando um time, ele treinando, treinador. Tu lá na arquibancada vendo? O caminho que ele seguir, eu vou estar gostando igual. Que maravilha. Mas se for no futebol que a gente tá, pô, é no nosso métier. Claro, sem dúvida. Pô, daí é fantástico, né, cara? Claro. Então... Não, ele tem caminho, né? Tem caminho para trabalhar como treinador, daqui a pouco como dados lá no... Claro. Gerente de dados, né? Enfim... Essa geração, eu digo assim que eu não digo nem pelo Lucas, né? Sim, a geração, né? Mas é uma geração chata demais, né? Às vezes a porrinha demais, né? Cheio de um monte de nome toquezinho assim, né? Enfim. Mas a gente tem menos paciência também, porque a gente foi criado de uma outra maneira. Né? Então, eu entendo a geração e digo às vezes para alguns mais jovens, vocês têm que entender a gente também. Tem que entender também. Que quando a gente nasceu não tinha nenhum celular. Ah, é verdade. Não tinha nenhum computador para ajudar a gente. Tinha nada. A prova era no mimeógrafo, com cheiro de álcool. Cheio de álcool. Né? E tinha que escrever pra caramba. Tinha nem que ficava cheirando a prova. Então, em vez de fazer a prova, ficava cheirando. Da mesma maneira que a gente tem que ter paciência com vocês e tentar acompanhar a evolução, vocês também têm que ter conosco, né? Sim, tem claro. que ter uma reciprocidade, né? Enfim. Beleza. Mas assim, legal, cara, assim, ó, o que Lucas bom, cara, tem feito, o pessoal no Bela Eu conversei Vista... com ele na final, na final lá, nós transmitimos, né? E Bela Vista e Audax. Bom jogo, né? Um jogo legal lá. E ele tava lá. Aí falei com ele e tal, ficou assim e tal, e de olho ali. Agora eu queria que tu falasse um pouquinho do Náutico, cara. Vamos pro Náutico. Quanto tempo tu ficasse lá no Náutico? Náutico do bairro do Santinho. 5 anos e meio. Títulos. Não é importante, mas só pra gente entender. A gente disputou 11 competições. 11 competições. Chegamos em 9 finais. 11 competições ele disputou e chegou em 9 finais, só pra entender. As outras duas a gente ficou na semifinal, que era do estadual, que era uma coisa mais difícil. Aí ficou né? na semifinal no estadual. Cara, e agora eu vou aproveitar, eu ia fazer essa pergunta, mas já vou aproveitar agora. Tu não tem estadual. Com certeza é um objetivo. Tu é uma pessoa que quer vencer. É óbvio que é o teu objetivo conquistar um estadual. Por que é tão difícil conquistar um estadual, cara? O que muda lá? A forma que eles trabalham lá é diferente, eles fortalecem a equipe, eles se unem, por exemplo, vamos supor, se vão disputar um time de Itapiranga, estou dando aqui um exemplo, São João do Oeste, né? Todo mundo se une ali, como é que é? Como é que funciona? Por que é tão difícil, às vezes, um time daqui disputar um campeonato estadual? Cara, hoje a gente consegue ser mais competitivo. Eu digo a gente, a Sim. Grande Florianópolis, né? Sim. Nós aí temos outros times que também têm bons projetos, né? Times de muita qualidade. Então, eu não vou nem citar nenhum nem outro, Sim, porque claro. a Interligas é feita de 8 clubes e todos os clubes têm totais condições, né, de chegar. Sem Nem dúvida. sempre o melhor projeto Claro. ganha a competição, aquele não é isso? É aquele jogo que a bola não entra, a bola bate Até na porque trave. tudo se resolve dentro de campo. Dentro de campo. Antes disso, na parte externa, no extracampo, a gente pode dar as melhores condições, Sim, passar as melhores informações, mas tudo se resolve lá dentro. lá dentro do campo. Lá E aí, dentro. não deu certo, um abraço. Então, a gente viu o Santos do Robinho classificar em oitavo e ser campeão Ser brasileiro. campeão em 2002. Não, e Copa do Mundo. Copa do Mundo é isso. Naquele dia que nada dá certo, a bola bate na canela, bate no travessão, meu amigo, toma um gol, bate o desespero, um abraço, tchau. Eu vi todos os jogos, né, da Copa de 94. Um time que foi meio desacreditado, Sim, fazer uma Copa gigantesca e ser campeão do mundo. de campeão do mundo. Um time desacreditado. Sim. Né? Depois tem uns engenheiros de obra pronta. Ah, não, teve bastante. Mas quem acompanha toda aquela eliminatória depois da Copa de 90, Não. quando a gente perdeu para a Argentina e viu toda aquela preparação... 94 o Brasil perdeu para a Bolívia. A primeira derrota de eliminatória foi para a Bolívia, 2-0. 2 gols do Echeverria, lá um frango do Tafarel. Tiveram que chamar o Romário em cima da hora. Tiveram que chamar o se Romário, render. tiveram que se render no último jogo contra o Uruguai. Exatamente, Então, porque o campeonato é isso, né? A bola sempre vai ter obstáculos. Mas então o estadual ainda é teu objetivo. É o teu objetivo, conquistar um O campeonato. meu objetivo é ser competitivo em qualquer competição que a gente que tiver. participe. Tá certo. Porque assim, ó, o meu adversário
ele não é os clubes que a gente enfrenta. Eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. Perfeito. Porque às vezes tu enfrenta um adversário que não é tão forte e tu tem como referência. Daqui a pouco tu pega um que não é, que é menos ainda, tu ganha com facilidade, mas daqui a pouco tu pega um melhor, tu tem dificuldade. Mas tu tem que evoluir como pessoa e como atleta. Beleza. E a parte física também, porque como a gente não treina, então todos têm que estar com a parte física em dia. Tu cobra essa galera na parte física? Eu vou dar um exemplo. Bela Vista joga no sábado, na sexta-feira à noite tu liga pra rapaziada, ô cidadão, estás em casa? Não saem, fica em casa. Não ligo pra ninguém. Nunca liguei pra ninguém. Nunca ligou pra ninguém. Eu tenho um episódio do Leca. Às vezes o Leca gostava de Dá uma esticada. dar uma esticada e tal. E eu, pô, Leca, amanhã... Gente boa, Leca. Um abraço, Leca. Coincidentemente, não é que é uma regra, né? Mas coincidentemente ele ficou em casa, tal. No outro dia, não jogou nada. Ficou em casa. Disse, Leca, faz o que tu quiser fazer, cara. Vem pro jogo como é que tu quer. Que dos outros jogos tu bate falta, faz gol de pênalti, faz gol de cabeça, que ele sempre foi um zagueiro artilheiro. Sim, eu assistia jogos aí, ele fazia gol de falta à vontade, cara. Do meio de campo o cara batia a falta no ângulo. O que eu falo pra turma, né, pra moçada toda, assim, olha só. A gente, a partir do momento que a gente assume um compromisso, eu acho que está envolvido o nome de todo mundo. Claro. A gente não corre só pelo time, a gente não corre só pela torcida, a gente corre por nós também. Claro. Eu não peço nunca pedir para ninguém para correr para mim. Claro, sem dúvida. Cada um corre por si. Corre pelo projeto. Mas eu acho também, que cada um coloca o seu nome e a sua cara na frente. Então a responsabilidade é tua, é de cada um, não é minha. Né? Então, pô, só que todo mundo tem uma vida social. Às vezes, pô, já estava marcado um jantar. O cara não vai deixar de ir, né? Não vai deixar de ir, mas, pô, gente, você estava acostumado a chegar 3, 4 horas da manhã, foi um pouquinho antes, pô. Reduz, toma um pouquinho menos. Isso. Vai fazer uma diferença enorme, toma um banhozinho, vai bem pro jogo. Pô, não tem... Agora, ô Marcinho, tu vai pra segunda temporada no Bela Vista, né? Eu lembro que quando, na final da Interligas do ano retrasado, a gente se perde um pouco no tempo, que tu ainda estavas no Náutico. Ano passado. Ano passado. Tu estava no Náutico e tu enfrentou o Bela Vista, né? E eu lembro que toda a rapaziada ali conversava ali na saída do vestiário. Marcinho, não trai a gente, tipo assim, não ganha o título aqui dentro da nossa casa. Mas com carinho, aquele carinho, assim, parecia que já sabia que daqui a pouco tu estaria no Bela Vista, né? Como é que foi a tua chegada no Bela Vista? Porque eu lembro que eu conversei contigo e disse assim, Fábio, eu estou, de certa forma, realizando um sonho, que é meu bairro, que é a minha área, a minha região. Conta como é que foi essa tua chegada no Bela Vista. Até para finalizar ali a parte do Náutico. Claro, fica à vontade. Né, foram 11 competições, 9 finais e 7 títulos, né? A gente ganhou 4 municipais seguidos e 3 interligas, né? Então, assim, um fato inédito. Cara, 3 interligas e 4 municipais. 4 campeonatos de Florianópolis. Campeonato difícil, complicado, boas equipes, tradicionais equipes. O primeiro tetracampeão seguido de Florianópolis, né? Primeiro tetracampeão de Florianópolis. E lá, cara, eu fiz muita amizade. Muito. Então, um abraço gigantesco pro Fernando Borussia, né? Pro Cid, nosso presidente. Teve alguma mágoa por ter saído? Eles esperavam isso? Foi surpresa para eles a tua saída? Conta um pouquinho. O Gabriel Capuani, que é um dos diretores, toda a turma lá da diretoria, cara, assim, ó, foi muito bacana, tá? A passagem lá, eu consegui contribuir e eles também contribuíram com o meu crescimento, com certeza. Claro, sem dúvida. Tá? Com Cresceu certeza, muito no Náutico. Absoluta, tá? Então foi uma contrapartida importante. O Náutico precisou de ti como tu precisou do Náutico. Exatamente. E os dois cresceram muito na trajetória. E daí essa vinda para o Bela Vista se deu no convite do Michel. Certo. Que é o nosso vice-prefeito. Michel Schlemper, isso. Que é um dos diretores do Bela Vista. Eu estava junto contigo quando estava rolando o convite, tu lembra? Nós tomamos um café ainda, eu acho que rolou alguma coisa assim. Na verdade essas conversas sempre acontecem. Sim, claro. Né? Claro. Mas efetivamente foi num dia específico, né? E voltando ali ao teu questionamento junto ao pessoal ali, o Bela Vista eu não tinha trabalhado ainda. E é o lugar que eu mais tenho conhecidos. Claro, por isso que eu fiz essa menção. Não tenho amigo de casa, né? Por isso que eu fiz a menção lá daquele dia da final. E é o lugar que eu mais tinha conhecido, porque o Vira e Mexe estava ali dando uma olhadinha no jogo, claro. E a turma toda da bola ali, enfim. Aí tem um integrante ali da torcida que é o Cabeça, que é um cara, que é um amigo já de muita data, né? Amigo do meu irmão. E a gente foi se aproximando de muitas coisas, né? Mas eu sempre respeitei muito tanto o Marquinhos quanto o Bag, que fizeram o trabalho anterior, porque foram caras também que no meu crescimento foram referências também. Claro, sem dúvida. Junto com... Um abraço, Marquinhos. Um abraço, Baga. Junto com o Boca. Claro, Marcelo Bento.
o seu Toninho, quando montava os times do Palmeiras. Seu Toninho. O próprio Belino, na passagem do BAC, quando fez o trabalho de organização Perfeito. muito bom. Então, esse pessoal do Amador foram referências Claro. para mim, sabe? Aham. E eu ia para os campos ver o time deles jogar, anotava as coisinhas para casa, Claro. né? Então, e esse carinho ali, cara, mesmo jogando contra, te pega na parte efetiva também. Pô, Não, jogando contra eu já... eu faço questão de mencionar isso aí. Tu lembra, eu conversei contigo, na saída do vestiário. Todo mundo dizia, tipo assim, ó, eles brigavam contigo, que são torcedores do Bela Claro, Vista, tu normal. é técnico, não. Mas era aquele brigar carinhoso. Marcinho, ó, não apronta hoje aqui, hein? Pô, respeita a gente, sabe? Mas era aquela coisa carinhosa, não era aquela coisa ofensiva, era aquela coisa te respeitando a tua trajetória no futebol amador. Então, quer dizer, aí quando surgiu essa volta foi sensacional, né? Cara, 5 anos e meio, indo todo final de semana pro norte da ilha, assim, claro. Caramba. E eu já ia até, às vezes, até no verão também. Sim, Ficava claro. na casa de um lá, na casa de Claro, outro, sem dúvida. sempre muito bem recebido. Mas eu já estava pensando em estar mais perto também. Tu falou isso aí pra mim uma vez. E, pô, hoje eu tô a 5 minutos de casa. É. É 5 minutos de 5 casa, minutos cara. já tá no campo do Bela Vista. Então, assim, ó, João da claro, Rosa e uma Luz. receptividade muito boa. A gente entende todos os questionamentos de torcedor, faz parte do Claro, faz processo, parte, cara. isso aí é normal. Quando ganha uma coisa, quando perde, só que a torcida do Bela Vista ela é diferente, tá? Não, eu tô no meu 18º ano, né, no futebol amador, nessa Tá falando da torcida organizada do Bela Vista. da TOBV. TOBV. Cara, é fora da realidade. Não, eu publiquei uma foto deles na minha coluna agora recentemente, porque os caras são fora da realidade. Não existe aquilo. Eu rodei o estado trabalhando, jogando contra times com torcidas grandes também, Forte, times tradicionais, né, com projetos grandiosos, mas igual não tem. Igual aquela torcida não existe. Só para contextualizar, eu publiquei uma foto. Se der depois na produção, a gente vai ver se consegue colocar a foto aqui. Eles acompanham o time em todos os lugares. Eles se reúnem, né, durante a semana para ensaiar canto, para comprar material, para ir no amistoso de ônibus. Eles vão no amistoso de ônibus. Eles vão. Charanga, vão fumaça amarela e preta. Aquela fumaça amarela e preta. Foram para São João do Oeste, 14 horas de ônibus. 14 horas de ônibus, os Fretaram caras um foram. ônibus. Exatamente. Que torcida, né? Foi mais 2, 3 carros, a Dona Catarina. Dona Catarina, foi ex-presidente. de carro com Boca. Boca, exatamente. Então, assim, ó, não existe isso. Não existe, assim, sabe? É. E claro, a gente que está no amador e que tem isso do teu lado, te empurrando, te motivando, é fantástico. Claro, É fantástico. imagina. O ano passado a gente teve a oportunidade de fazer 2, 3 jogos no Bela Vista. O campo não ajudava muito, mas já foi fantástico só de ter o calor da torcida perto, pô. Não, e na final, no campo no Enio Mantini da Silva, tava a galera toda lá, cedo, Sim, ocupando todo o espaço. mas é diferente. Sim, claro, sem É dúvida. diferente. O calor dali, Dali. do bairro, né? Tem aquela E arquibancadinha. nessa temporada os muito- jogos são no Bela Vista. A Interliga vai ser no Bela Vista. A Interliga vai ser no Bela Vista. Vai a gente, É no Bela Vista. o Michel e o Blásio, Aham. são presidente e diretor, junto com o Jefão, acataram ali um pedido que a gente fez para recuperar uma parte do gramado antes da reforma, mas pelo menos que a gente pudesse jogar Interligas Pudesse ali, jogar no Bela dar Vista. isso para a torcida, sabe? Não, jogar ia ter no um bairro. presente. Claro. Já que estás falando da torcida, jogar no Bela Vista é um presente para a própria torcida. Foi pensado num presente para a própria torcida, mas também foi pensado em a gente ter a nossa casa na Interligas. Aham. Jogar dentro de casa, Jogar em mostrar a casa, nossa claro. força ali. Aham. Né? Eu acho que isso é importante. Agora, esse ano o calendário é Interligas, claro, municipal, e sendo campeão e vice da Interligas, novamente tem o estadual. Já tem, por acaso, definido onde é que vai ser o estadual esse ano? Tu tens a informação? Não, porque o estadual não é mais como antigamente, que era num lugar só. Ah, verdade. São jogos de ida e volta. Tem razão. Inicia nas Tem quartas razão. de finais, né? Tá certo. Depois vai para a semifinal. Tá é certo. 2 jogos em cada mês. É 2 jogos Começa cada mês. setembro, outubro e termina em novembro. Antigamente não, antigamente pegava aquele Quase feriadão cada lembra? Pegava Claro. aquele feriadão de 15 de novembro. Em 2016 Era foi um, assim. era um jogo um dia, no outro e no domingo já tinha final. Tá certo, tens razão. Agora, Marcinho, já está falando aqui de futebol amador, futebol profissional, cara. Eu queria que tu tem um desejo ainda de ir para o futebol profissional? Já tivesse a oportunidade? Como é que funciona? Ou não está no teu radar hoje? Como é que funciona? Já tivesse convite? Fala um pouco, porque, bom, tanto título assim, não é possível que... Eu já tive convite para estar em base de clube, Ah, base. né? Mas aí, cara, é uma coisa assim, ó. Eu não consigo hoje viver de sonho, Perfeito. né? Pô, tem minha família, Tu teria que Tenho- apostar, tenho teria que ser uma minha- coisa concreta. tem minhas atividades comerciais também, Perfeito. enfim.
autônomo, mas Sim. eu preciso dos dias da semana ali para desenvolver. Claro. E hoje é difícil, cara, porque o futebol hoje, né, cara? O resultado sempre foi muito imediatista. Uhum. Hoje mais ainda. Mais ainda, né? Às vezes tu larga tudo para aceitar um convite, que talvez tu não dure 30 dias no clube, pô. Então tu larga um projeto E às vezes tem clube que nem vai te pagar. e nem vai te pagar Tu ainda. vai ter que entrar. Então assim, ó, É. não tô Sim, sim. generalizando, Claro. mas existem. A gente tá na bola há bastante tempo. Mas estás a gente falando sabe hoje da tua realidade. a minha realidade. Tua realidade. Hoje, assim, nesse momento, Aham. eu não tenho como viver desse sonho. Mas tu chegou, sem que se não precisa citar, tu chegou a receber proposta assim, não, vem pra cá, vamos trabalhar aqui, mudar de cidade. Chegou a receber já Eu proposta? recebi convite para trabalhar na base de clube. Na base de clube já. Aqui Já na tivesse, região. então. Na região, tá. É. Aham. Mas daí naquele primeiro momento não era o que eu gostaria, né? Não era o que eu poderia desempenhar, né? Hoje tu assiste um futebol, por exemplo, estás assistindo lá um jogo, eu vou falar um jogo aqui muito aleatório, muito aleatório. 15 Piracicaba e 15 de Jaú. Com 15 minutos já sabe os dois esquemas táticos, tu já analisa, tu já diz, olha, pô, se o técnico, se aquele jogador trabalhasse mais por esse lado, Não, o esquema já... ou não chega nesse ponto. Já dá para saber, dá para sentir o que pretende pela característica da jogador que está em campo, né? Como é que é o nome da esposa? Tu falou o nome A dela? Gisele. A Gisele. Ela não fala assim, pô, desliga essa TV, a pizza já está na mesa, ela não acontece isso? Não, é porque o trabalho da gente ele vira tão rotina para todo mundo, né? A Gisele é professora, tanto Sim, no ela é município quanto no professora. estado de educação especial. Perfeito. Né? O Lucas já... Então, quando a gente já está ali vendo o futebol, ela já sabe que eu estou vendo, é para trabalho. Sim. Né? É para trabalho. O futebol, o que eu assisto hoje, além de ser um prazer, uma satisfação assistir, principalmente os jogos do Flamengo, mas é trabalho. É trabalho. Né? E eu gosto de ver as entrevistas dos treinadores, eu gosto de ver como que a imprensa aborda, como que ele responde aquilo que eu vi dentro de campo também, se condiz mesmo. Entendi. Já que nós estamos no futebol profissional, a gente vai falar um pouquinho de futebol profissional, treinador que tu admire. Então, já saíram. Quais são os treinadores que tu admira, assim, que tu dissesse, não, eu tenho esses caras como referência? Eu acho que tudo é momento. Certo. Né? Claro. Eu acho que o melhor treinador do futebol profissional de grande clube que eu vi foi o Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei Luxemburgo. Né? Hoje trabalha-se muitas coisas que ele fazia, só que trocaram a nomenclatura. Sim, claro. Ele Não mesmo tem ele já deu uma Não entrevista tem mais sobre atacante isso. lá, é extremo. É. Né? Então, assim, ó, né? Mas muita Não coisa. tem mais já... ataque. O problema, né, que às vezes o Luxemburgo teve era aquele negócio de crescer um pouco mais em alguns momentos, querer Certo. bater sempre com as lideranças Claro. dos times que ele passou. Claro, sem Né? dúvida. Vaidade. A própria história do Real Madrid conta isso. Sim, exatamente. Né? Mas O próprio Marcelinho no Corinthians, né? Na Ronaldinho no seleção. Flamengo. Exatamente. Então, mas foi o melhor, assim, Foi o melhor. que eu consegui acompanhar Da atualidade. da atualidade. Né? Então, Não, e hoje da atualidade, assim. Falou do Flamengo, Felipe Luiz, tu acha que é vai eu, voar? esse dia eu e o Christian conversando, disse, pô, cara, o Felipe Luiz, ele passa muita coisa do que a gente passa às vezes no vestiário, que a gente conversa assim, sabe? Aham. E parece que é um cara que a gente tem uma conexão assim, a coragem, a forma de administrar as coisas, a verdade com que trabalha as coisas, sabe? Não vê muita fofoquinha de... Entendi. Né? Um cara com a idade, mas muito amadurecido, né? Eu acho que ele pegou uma época do Atlético de Madrid junto com o Simeone muito importante. Importante, né? Muito importante ali. Não, e eu acho também que a bagagem cultural dele, a inteligência. Eu fiz uma entrevista com ele agora há pouco tempo no jornal, e é impressionante. A capacidade de argumentação dele é uma coisa assim, sobrenatural, né? É uma coisa assim, muito moderna, assim, no sentido de o cara que estudou, fala várias línguas. Eu acredito, né? Eu estou falando aqui, mas deve ser aquele cara que entende cada jogador do Flamengo, onde é criado, se é aquele que tu pode berrar, se é aquele que tu pode chegar na orelha, se é aquele que tu precisa berrar para ele funcionar. Eu acho que também passa por aí, né, Márcio? Passa, e às vezes ele comenta também de algumas injustiças que eles fazem com o atleta, porque nós treinadores também vamos cometer isso. Claro, sem dúvida. E aí, mas linkado a isso, tá as nossas escolhas. Perfeito. E às vezes a gente tem a intuição também. Uhum. Pô, acho que agora tô na dúvida, mas eu acredito que aqui tem isso, pô. Tu já chamou um treinador de burro? Vendo um jogo, ela não deu aquela vontade de dizer, ô burro. Ou pensou. Talvez assim, faria diferente. Mas, pô, mas daqui eu faria diferente, né, cara?
Tá, mas deixa Como eu é que fazer é a uma pergunta. semana do cara? Tu tá lá treinando. Hoje é o Bela Vista. Podia ser o Náutico, podia ser todos os clubes que tu falasse. Se chega um cara ali e te chama de burro, tu se sente ofendido? Ou tu olha pro cara e diz, será que ele tem alguma razão nisso? Não, cara, eu não... Cara, Nunca. eu raramente olho pro alambrado assim, né? Certo. Eu me atenho, fico concentrado Mas tu sempre na ouvir assim situação um de jogo. burro ali, tu se sente ofendido. Tu acha que estraga o dia ou não? Ou te incentiva? Se eu disser pra ti que eu escutei isso muito pouco, Aham, assim, ó, eu até não, assim, ó, não lembro de algum lugar que, sabe? certo. Não, Legal. não até pela conversa Uhum. que eu sempre tenho com todos, né? Eu sempre atendo todo mundo, torcedores, pessoas lá, às vezes os apoiadores que vão nos jogos. Eu sempre sou muito recíproco com essa energia que eles entregam quando estão torcendo ou quando vão no jogo. Legal. Mas, pô, eu sou obrigado a dar atenção também. Já se emocionou com um torcedor em alguma situação? Já, cara, eu tenho uma situação legal. Compartilha com a gente. Lá no Náutico tem o Peixe. O Peixe é um cara que fica lá no muro atrás do gol que é próximo ao banco de reserva ali. Perfeito. Desculpa, os vestiários. Tá. E fica uma galera ali. Aham. Mas todo jogo, faça chuva, o Peixe estava lá. E é um cara crítico ferrenho de Certo. tudo, né? Aham. E nós chegamos num dia lá que estava muito frio. Uhum. Cara, lá bate o vento. Lá quando Terrível. bate o vento, é no Santinho, tá? No bairro Santinho, norte de Florianópolis. E daí ele tava lá sozinho, cara, no muro. Sempre tem uns 10, 15 naquele muro, né? Uhum. E eu fiz a preleição voltada pra ele. Só, Olha. eu não gosto de correr pra quem vocês não é isso. Mas, pô, Otávio Peixe, pô, todo mundo, pô, mas ele tá aí, cara. Ele tá aí. Sozinho no Sozinho, muro. no frio, pegando No o vento frio. na cara. Então, cara, assim, ó, se vocês fizerem gol, alguma coisa, vão lá correr pra ele, pô. Olha que legal. Bate na mão dele, dá parabéns, bate palma pra ele, enfim. E quando eu entrei em campo, ele já veio, né? Pô, professor, como é que hoje não... Cara, obrigado por você ter vindo. A preleição hoje foi voltada pra ti. Obrigado pela presença, tal. E ele não ficou mais amigo. Claro, imagina. Nós não tinha essa proximidade, Sim. até o WhatsApp depois nós tava Olha que legal. conversando, sabe? Aham, que legal, cara. São coisas Uma que... coisa do futebol. Futebol, cara. Dessa história de futebol de amizade que a gente tá falando aí, né? Claro, já teve um outro momento que em outros lugares que não foram tão favoráveis, Sim, mas isso acontece, né? acontece, às vezes o resultado também que todo mundo espera, Não acontece. a gente não alcançou, são mas coisas do futebol. eu sou o primeiro a querer buscar o resultado. Isso as pessoas não tenham dúvida quanto a isso, né? Um comparativo do time do Bela Vista do ano passado, não assim, tu vai comparar jogador, mas assim, o que tu sente, assim, uma diferença positiva do Bela Vista do ano passado para o time do Bela Vista desse ano, que é o time que está treinando? O que que... Ele hoje está mais coeso nas posições, Certo. né? A gente conseguiu dar uma reposição bacana e fortalecer cada setor do time, né? O ano passado, como a gente chegou em cima da hora, eu não conhecia... Em cima da hora não, no meio do ano. É verdade. E eu não conhecia... Chegou no meio da temporada. No meio da temporada. Saí de uma competição que a gente jogou contra o próprio Bela Vista. Contra o próprio Bela Vista. E ficou alguns atletas, outras a gente teve que fazer escolhas e elas não são fáceis, né? Mas sempre voltado o que é melhor para o clube. Claro. Nunca que é melhor para o Márcio, ou para B, para A, para C. Não. Sempre que a gente toma as decisões sempre voltadas no que é melhor para o clube, para o torcedor. Bela Vista hoje está na Interligas, numa chave que tem Triunfo, Vila Real, é isso? Vila Real de Santa Maria da Imperatriz, Triunfo de Florianópolis Avante da Palhoça. e o Avante da Palhoça. É uma chave difícil, uma chave boa, né? Esse dia, agora, chegando, depois que criou as chaves, as duas chaves, muita gente fala isso, fala aquilo. Gente, a Interligas, ela não tem jogo fácil. Não tem. O cara acha que tem jogo É jogo fácil. contra outros times de outros municípios. Às vezes a cultura um pouquinho muda, a forma de jogar. A gente às vezes está acostumado dentro do município jogar com os times daqui, pega outro, a gente tem um pouco de dificuldade. Não tem facilidade. Como assim, o futebol ele mudou, né? Eu sempre digo o seguinte, o futebol mudou. Se você pegar lá um jogo da Copa de 70, que para mim foi a maior seleção de todas, que venceu, na minha concepção, minha opinião pessoal, porque eu acho que a de 82 não venceu, mas era uma baita de uma seleção, talvez até fosse melhor. Alguns contribuindo, alguns dizem que foi o melhor time. Não, hoje, né? É hoje. Hoje você vai na Europa, é mais fácil eles lembrarem do time de 82 do que do próprio, às vezes, time de 70. Aquele time de 82 que não ganhou. Deu show, né? Que era a única, assim, ó, no futebol eu só chorei 2 vezes na minha vida, no futebol. Que foi na Copa de 82, eu tinha 13 anos, quando o Brasil foi eliminado 3-2 para a Itália, lá no estádio de Sarriá, com 3 gols do Paulo Rossi. Falcão e Sócrates fizeram para o Brasil. E
no acidente da Chapecoense, do avião da Chapecoense, assim, que eu chorei, assim, que eu lembro que me marcou muito. Claro que o Sport teve outras situações, como o Guga, quando venceu, quando morreu o Senna. Mas aquele time, cara... A morte do Senna me marcou demais. Marcou demais. Eu era muito fã dele. Era assim. fã, né? Eu também sou muito fã do Senna. Para mim é o maior piloto Eu de todos os acordava de madrugada para assistir os treinos, a corrida, assim. Era fantástico, né? Mas a gente já vai, podemos até falar do Senna, mas aquele time de 82, cara, eu fiquei uma semana sem dormir. Eu sonhava com uma bola entrando, aquela bola do Zico entrando, aquela cabeçada do Oscar, de tanto que me traumatizou, cara. É sério, aquilo me pesou muito, cara. E depois eu fui ter contato com alguns jogadores. Conversei depois com o Batista, conversei com o Zico, o Júnior, né? O Leandro. Cara, aquele time era fantástico, assim. Mas vamos lá. Vamos escalar aquele time, vamos ver o que a gente lembra aí, vamos lá. Valdir Pérez, Leandro, Marinho, Luizinho, Oscar e Júnior. Aí no meio de campo era Júnior, Falcão, Sócrates e às vezes Toninho Cerezo. Serginho e Éder. Aí às vezes entrava o Dirceu, tal, aquela coisa toda. Zico. E o Zico, claro, o Zico. Eu esqueci o Zico aí, o camisa 10 era o Zico. Timaço. Nossa. Paulo Isidoro, né? Edinho, enfim. Paulo Isidoro, que era o companheiro de posição do Badu no Grêmio. Que era o companheiro de posição do Badu do Grêmio. Aí tu pega o time de 70, né? Timaço também, tricampeão do mundo. Porra, só jogão. Mas eu vou ser sério pra ti. Se tu concordar comigo, fica à vontade. Se eu botar no YouTube um jogo de 70, tem hora que eu vou dormir. Pela lentidão que era. Porque era o futebol daquela época. Né? Tu lembra disso. O atacante ficava com a mão na cintura esperando a bola ir até o meio de campo, aí alguém passava para ele. Só o Pelé estava à frente do tempo. Só o Pelé à frente do... Exatamente, só o Pelé. Aí o que fazia o lateral? Ele ia, passava o meio de campo, passava para o ponteiro, ele já voltava para a posição dele. Então, se tu olhar um jogo hoje da Copa de 70, tem hora que tu vai dormir, que dá sono. O Gerson matava a bola no peito, pensava, será que eu passo para o Jairzinho ou eu passo para o Tostão? Porque era lento, o futebol era assim. E hoje não, e hoje é ocupação de espaço. Lembra que tu falou ali no começo? Repete ali o que tu falou, lembra do espaço? Que antigamente a gente jogava dentro de 70 metros. Exato. Hoje a gente joga em 30. Em 30. Em 30, e às vezes tu pode ter um timaço, e se o time adversário que é mais inferior for efetivo na marcação, dentro da proposta de jogo deles, é difícil tu furar esse bloqueio, pô. É difícil tu fazer essa transição ali, furar aquela linha ali. Exatamente. E o amador tá parecido, pô. E o drible também, né? O drible também some, né? O drible some justamente por causa disso. Porque antigamente você tinha espaço, nós falamos aqui. Então tu guarda em si a tua posição, tu dava um drible. Vamos supor, quem é que tá na minha posição? O Marcinho tá me marcando. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que driblar ele para ter espaço para fazer um cruzamento. Cara, hoje tu dá um drible, já tem 3 ali, já tem 3 te garfando ali. É difícil. E os jogadores eram diferentes. Aqui nós temos o nosso câmera aqui, o Assis, jogou lá também no Avaí e tal, mas ele conheceu aquela galera. Pô, o Caco era forte, musculoso. Os caras eram tudo forte, cara, os jogadores da época. Hoje não tem mais jogador forte, aquela coxa, né? Lembra assim? O cara tinha tipo o Roberto Carlos. Os caras são mirradinhos, porque hoje o que a gente tem que fazer? Correr, correr, correr e correr. Mas uma diferença dessa época, e aí eu volto lá até anos 80 ali, final, e anos 90, é que os jogadores de baixa estatura eles faziam uma diferença enorme e eles tinham sequência na carreira. Certo. Hoje é difícil. Hoje é difícil, né? Hoje é difícil. Né? Hoje a estatura tá mediana. Hoje é critério para ter um jogador? Tipo assim, mais ou menos assim nesse ponto? Não. Não necessariamente no amador, tô falando no amador, não é critério. Não, porque nós temos Mainha, temos o Bruno Giovanni e o Boninho. Tá certo. Então assim, o próprio Adriano. Não é. Eu acho que tendo qualidade e entendendo daquilo que a gente gosta de trabalhar o futebol, para mim tem que ser primordial. Certo. Né? Então tem que comprar a ideia. Perfeito. Né? Porque tu tá num grupo quando 2, 3 não querem, não acontece. Na verdade eu trouxe essa reflexão de futebol moderno, futebol mais novo, que é um assunto que tu gosta muito, eu também gosto, que era para justamente fazer uma pergunta. Futebol hoje, ele é melhor de ver ou era melhor de ver da época? Eu sou muito saudosista ao futebol dos final dos anos 80, 90. Assim, para mim não tem comparação, a qualidade. Perfeito. Né? E aí eu faço até uma referência, às vezes a gente está conversando de futebol com a moçada lá, olha só, vocês peguem os jogadores, quando o Ronaldo foi o melhor do mundo, Romário, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, vocês peguem os 29 abaixo deles,
Eu acho que daí você já consegue dar uma nivelada É. do que é Messi, Cristiano Ronaldo, o pessoal agora, Vinícius Júnior. Pega o Rodri, pega os 29 abaixo do Rodri. Perfeito. Se 5 daqueles ali for melhor que 5 dessa época lá, Não era. Não era. então assim, o futebol, Eu acho que o sarrafo era muito alto na época. no meu ponto de vista, o futebol, ele deu uma queda de qualidade Deu, né? muito grande. Muito grande. E aí eu Mas faço... em detrimento dessa questão física, tu acha? Que não pode mais o drible, É que na verdade, assim, quando a que às gente... vezes o físico supera o talento, Quando a gente começou o domínio de bola. a perder ou igualar a competitividade para os times europeus, a gente foi tentar buscar soluções lá. Perfeito. Só que as soluções que a gente tinha que procurar lá era a seriedade, era a honestidade que eles têm para fazer as Perfeito. coisas, estrutura, organização, não futebol. Perfeito, concordo Porque contigo. os europeus sempre vieram buscar os nossos atacantes, E vieram buscar o os nosso nossos talento. dribladores vieram buscar nossos 10 Exato. para fazer gol. Raramente eles vinham buscar alguém para destruir jogada. Exatamente. Aí daqui a pouco começaram a buscar E quando vinham buscar, levavam um Aldair, Falcão, um Juan, Juan. um Falcão. É, Juan jogava de terno. exatamente. Uma coisa acima. Falcão, rei de Roma. Falcão Rei de Roma. É, exatamente. Entendeu? Então assim, ó, É. olha o nível dos caras que eles foram buscar para Júnior. jogar na defesa, para destruir. Júnior. Júnior no futebol italiano. Então, como que a gente vai buscar modelo de jogo deles? Que o modelo de jogo da Europa antes era se defender da gente. Exato. Perfeito. Era jogar com 2 linhas de 4, se defendendo Exato. o tempo todo. E a gente começou a fazer isso. Pô, hoje eu vejo entrevistas, nós somos treinadores falando, a gente é obrigado a aprender a sofrer, obrigado a aprender a jogar sem a bola. Pô, gente, Assim, ó, nós a falamos da gente Copa não de tem 82. 5 estrelas à toa. Em 82 tinha um Conte, Bruno Conte, ele era atacante, ponta esquerda, né? Só que era o apelido dele? Brasileiro. Porque o futebol dele era alegre, ele driblava. Então tu vê, o apelido dele era brasileiro porque era uma coisa que os europeus gostavam. Eu sempre digo o seguinte, chama engenharia reversa, né? Quando tu pega um produto, aí tu desmonta ele para te tentar fazer um igual. Eu acho que os europeus fizeram a engenharia reversa no nosso futebol. Eles pegaram a nossa essência da base, fizeram lá uma engenharia reversa e hoje os europeus estão mandando no futebol. E eu acho que está na hora do Brasil tentar um dia fazer essa mesma engenharia reversa. Mas para fazer, tem que ter humildade, não tem que ter arrogância como eles têm. Só mais uma pergunta, só para gente fechar. Técnico estrangeiro, tu é a favor ou contra na seleção? Não, eu não sou. Hoje, Não tem problema? Eu não sou contra, mas eu acho que o nome da vez para o momento da seleção Uhum. seria o Renato Gaúcho. Certo. Que eu acho que hoje a seleção precisa de alguém que agregue. Uhum. Agora está no Fluminense, agora vai demorar um Sim, pouco. Uhum. mas eu acho que precisava de alguém que agregasse. Entendi. Igual o Filipão fez com a turma de 2002, Perfeito. que tornou-se a família escolar. A família escolar. Não é da maneira que eu vejo futebol como primordial. Perfeito. Mas daí tu tem que tratar como momento. Entendi. Às vezes, pô, só a parte... Não, tem que ter alguém que gerencia aquilo ali de uma maneira que bota os caras embaixo do braço, ó, moçada, vai ser assim, Perfeito. para dar confiança maior. Eu acho que poderia ser por esse lado. Mas, dentre os nomes europeus que citaram, eu acho que o Jorge Jesus seria o ideal pelo momento que ele teve no Brasil. Só Jesus salva. Só Né? Jesus na causa. Só que, politicamente, a CBF tem que se organizar também. Também, né? Também passa por isso. Ô, Márcio, aquela câmera ali, ó, é a câmera da verdade. Faz os teus agradecimentos. É a do Assis? É do Assis. É, olha ali para a câmera do Assis, cara. Faz os agradecimentos que tens que fazer, abre o teu coração. O momento é agora, fica à vontade. Bom, primeiro agradecer ao Bela Vista, através do Michel e toda a diretoria, pela oportunidade que estão me dando de comandar um clube com uma história gigantesca, né? Com uma torcida maior ainda, e agradecer toda a Top BV pelo apoio, pelas críticas. Tu não agradece a torcida não, pra te ver. Não Não, agradece a Top BV não. E pelo apoio, pelas críticas, é tudo válido. Claro. Eu sempre reverto energia positiva, pode ter certeza disso, né? Agradecer a minha família, minha esposa, a Gisele, e meu filho Lucas, que hoje trabalha comigo, né, por tantos anos à frente de projetos de futebol amador. Muitas vezes não estava em datas comemorativas em casa. Sacrifica um pouco, né, a vida Às vezes a particular. gente, futebol amador é fácil, é tranquilo.
muitos dias das mães, muitos aniversários, eu fazia antes, eu fazia depois um bolinho, alguma coisa, para a gente poder estar trabalhando, né? Agradecer os apoiadores do Bela Vista, sem eles a gente não consegue fazer o futebol, né? E aí, em especial, ao André Santos, que é uma pessoa que além de atleta, agrega valores comerciais, valores de pessoas que investem também no clube, né? Vamos trazer o André aqui um dia, bater um papo com ele. E o amigo Luiz Bertoso, proprietário da BMH Hambúrguer e outros investimentos, que é um cara que há alguns anos vem me apoiando na parte esportiva, e eu acho que isso é fundamental. O Luiz é um cara também, hoje presidente do Avaí Fut 7, mas é um cara que revolucionou aí o futebol 7 a nível Brasil, né? E é um cara que tem um apreço muito grande pelo esporte, né? E eu fico muito grato de estar cercado assim por pessoas como o Luiz e como o André e todos os apoiadores. E aos atletas, né? Que são eles que fazem acontecer lá dentro de campo. Sua camisa. Que eu falo sempre assim, ó, vocês dividem, vocês marcam, vocês roubam bola, vocês cabeceiam, vocês dão carrinho, vocês fazem gol. Então assim, ó, o show é totalmente de vocês. Eu tô aqui só para organizar, só para auxiliar vocês nisso. É óbvio que em algum momento a gente deixa uns um pouquinho mais feliz, outros um pouquinho mais triste, mas sempre com base na verdade, né? A gente sempre tem isso dentro do nosso vestiário e eu fico muito grato por todos esses anos a gente estar nesse trabalho, né? E principalmente agora aqui no Bela Vista tentar conquistar os objetivos do clube, que são o nosso objetivo também, mas a gente tem uma camisa pesada aí para representar. Faltou alguma pergunta? Tu acha que eu deveria ter feito alguma outra pergunta? Faltou alguma pergunta hoje nesse nosso bate-papo? Promete voltar mais vezes? Claro, prometo. Acho que a gente conseguiu conversar de bastante coisa, cara. Eu me sinto lisonjeado sempre com o teu convite, porque além de amigo, a gente conversa de futebol sempre que a gente se encontra, sempre que pode, né? Coisas familiares, a gente compartilhou não muitas coisas, mas a gente tem um nível muito próximo assim de entendimento também, né? E que bom, cara, que tu é um cara que vai no campo, mas que tu olha a família, que tu olha os detalhes que às vezes falta, assim, sabe? A gente no futebol amador é carente disso, de informação. A gente, pô, era bacana quando tinha o jornalzinho, os jornais, né, que tu escrevia, quando era o de bairro, depois quando era no impresso os maiores, e quando tem esse tipo de programa que a gente consegue ir, quando tem as transmissões, cara, isso aí, pro futebol amador, cara, é uma grandeza tão grande a gente poder, pô, teu jogo tá lá gravado, às vezes eu vou no YouTube, pô, tem um jogo lá, quero dar uma olhada, pô, que legal esse momento aqui, legal, que bacana, né? Que foi, cara. Legal, cara. Conte com a TV Câmara aqui, São José, a gente vai estar sempre à disposição. Fechou? Combinado? Combinado. Combinado. Cara, obrigado. Valeu. Galera, essa foi mais uma edição da TV Câmara Cast e você vai lá no nosso YouTube, né? TV Câmara de São José, tem lá vários outros programas ainda virão, enfim. Então acompanhe a nossa programação, tá certo? Espero que você tenha gostado desse papo com esse cara aqui, que é de uma humildade, mas que é um papão de título. Aí eu falo que ele é o Guardiola do futebol amador, ele fica brabo, mas não fica não, meu amigo. É mérito teu, mas acima de tudo é uma pessoa maravilhosa. Márcio Luz, que é o treinador atual, em 2025, do Esporte Clube Bela Vista, aqui de São José. TV Câmara, São José, juntos pela cidade, juntos por você.